Dr. Walter Locatelli, advogado criminalista, vai tirar algumas dúvidas de muita gente, né? Dúvidas minhas, da Rosângela e de vocês todos que estão aí conosco e quiserem fazer alguma pergunta, está aberto, pode fazer. Vamos falar, o assunto nosso hoje é pedofilia. O que é pedofilia? O que se trata esse nome, pedofilia? E vamos do iniciozinho assim, que muita gente não sabe ainda. Olha, a pedofilia, ela não estava enquadrada ainda, ela não estava regulamentada no Código Penal até a Lei 12.015, de agosto de 2009, quando ela foi, então, tipificada no artigo 217, que fala sobre o estupro. E até ela começou, ela está lá no título, e com a mudança ela passou a chamar-se dos crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, esse artigo 217, letra A, é que realmente ele tipificou e colocou definitivamente na condição de crime e crime hediondo. Sim. E crime hediondo. E o que diz o artigo 217? Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Quer dizer, não precisa você ter a conjunção carnal. Você apenas tocando a mão nas partes íntimas da mulher, com menor de 14 anos, você já está cometendo o crime de estupro contra vulnerável com uma pena bastante rigorosa. Ou seja, quer dizer então que essa importunação sexual com a criança ou com o adolescente não é só se tiver o ato. Não é isso? Exatamente isso. Exatamente. Infelizmente, tudo isso, lógico, tem as exceções, mas na maioria dos casos, eles começam dentro de casa. Por incrível que pareça, isso é um absurdo, mas temos que admitir a triste realidade. Com pessoas próximas à família, porque são pessoas que conquistaram a confiança dessa criança em razão da amizade com os pais, os avós dessas crianças, e as crianças então conquistaram também a simpatia e até o respeito para as pessoas. E eu falo que quem comete um crime assim é porque tem um desvio de conduta gravíssimo. Veja bem, você assediar, você abusar de uma criança até 14 anos de idade. Isso, gente. O que o doutor está falando aqui, que não é alguém que vai vir de fora para dentro da sua casa assediar sua criança, tocar sua criança, ou tirar foto da sua criança, porque a pedofilia ela enquadra todos esses tipos de situações. Exatamente, não é isso, Essa pessoa não vai vir de fora, gente. Essa pessoa é uma pessoa próxima da casa de vocês, é uma pessoa próxima da família, é um familiar, né? Porque também tem o tio, tem o primo, tem o irmão, tem toda uma conjuntura, gente, que a gente tem que estar de olho. A gente não pode confiar 100% nas nossas crianças, nossos adolescentes, nem quem está dentro de casa com a gente. Eu acredito que muitas vezes também acontece a falta da vigilância dos pais. Sim. Hoje, por exemplo, as crianças já nascem querendo um celular na mão, né? Sim. E tudo bem, tem que ter, mas tem que ter uma limitação. E os pais sempre atentos ao que eles estão fazendo no celular, o que estão assistindo, com quem estão conversando, o teor da conversa, se converse com os filhos. E sempre o filho, as crianças, eu diria, porque até 14 é uma criança ainda, Sim. que no momento que ela receber essas agressões, mesmo assim verbais, ou mesmo algum ato libidinoso, ou até, talvez até mais grave, ela vai mudar o comportamento dela. Não tem como ela se manter aquela mesma pessoa alegre. Ela vai se sentir agredida
ela vai se sentir assim muito ferida e vai mudar totalmente o comportamento. Aí, às vezes, dos pais sentarem, conversarem e tomar as atitudes que o caso merece. Isso, porque até mesmo a criança e o adolescente, eles estão passando por esse tipo de situação, eles não acham que é algo errado. Eles entendem que é errado, mas eles não sabem como transmitir o que está acontecendo. E muitas das vezes também são, como que a gente chama aquela palavra que a pessoa, ameaçados, né? Não conta, porque se você contar, eu vou fazer isso e isso com sua mãe, eu vou fazer com seu pai, ou vão fazer isso com você, ou você vai ficar sem sua mãe, ou seus... Então, é um momento de sofrimento para a criança a mais, né? E outro detalhe que convém aqui a gente ressaltar, eu tenho observado muito na minha experiência profissional, da forma da prova desses atos. Nem sempre você tem uma prova material que isso aconteceu. Por exemplo, um ato libidinoso que não deixa lesões, né? Que já é o suficiente para caracterizar o crime. Não precisa uma penetração, um simples toque na parte íntima. Mas como é que eu vou provar? Porque ninguém isso vai fazer uma parte pública, no lugar público, sempre vai ser no lugar reservado, não tem. Sim. O que os juízes dos nossos tribunais têm entendido? Que a palavra da vítima, desde que seja coerente, ela faz conta aquela história, desde o primeiro depoimento, no segundo, no terceiro, que ela transmite que ela está falando a verdade, mas ela demonstra isso, porque... O próprio juiz, ele sabe quando é verdade. Promotor... Porque qualquer pessoa vê quando você está falando a verdade que não está. Porque ela pode te enganar uma vez nessa historinha ou até uma segunda vez, mas ela não vai passar da terceira vez, ela não vai contar a mesma história, vai começar a contar diferente. E infelizmente, eu já vi vários casos, eu já tive casos também que eu atuei, que os pais usam uma situação parecida assim, o pai para atacar a mãe para atacar o pai, para atacar um parente, uma outra pessoa e tal. Sim. Isso é muito reprovável, essas situações. Você usar a desgraça, uma suposta desgraça do teu filho para poder se vingar contra a própria mãe, contra o próprio pai, uma coisa parecida. O legislador fez a parte dele. Inclusive, a pena é uma reclusão de 8 a 15 anos. De 8 a 15, depois tem mais as agravantes, conforme a situação, a pena vai se agravando ainda mais. Porque nós temos aqui, quando ela provoca uma lesão, né, nessa criança, a pena já vai de 10 a 20 anos. Para vocês terem uma ideia, por analogia, comparando a um homicídio simples, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. E provocando uma lesão numa criança, numa situação assim, a pena é mais grave ainda, mais rigorosa, de 10 a 20. E caso que ocorra a morte, como infelizmente há casos, então ela vai de 12 a 30 anos de prisão. E tem fiança para esse tipo de crime? Desculpa, não entendi. Fiança? Não tem fiança. Veja bem, ele está classificado no rol dos crimes hediondos. Hediondos, né? Time hediondos. O que significa isso? Ele é tratado com mais rigor do que outros crimes. Não tem fiança, não pode se beneficiar com uma anistia, não pode se beneficiar com um indulto. Para progressão da pena, porque toda essa pena começa a ser cumprida em regime fechado. Para que ela seja a progressão para um regime semiaberto, ele vai ter que cumprir 2/3 da pena fechado, regime fechado. 2/3 da pena, quer dizer, são mais 66% da pena, né? Digamos que ele foi apenado com 10 anos, ele vai ficar 6 anos e 6 meses fechado e sem direito à progressão da pena e qualquer outro benefício de qualquer outro. Mas isso depois do julgamento
Ou na hora ou já no momento que ele é preso. Bom, no momento que ele já é veja bem, o flagrante ou a denúncia. Veja bem, nós temos constitucionalmente a presunção da inocência garantida. Quer dizer, ninguém pode cumprir pena sem antes comprovadamente ser provado o crime com sentença transitada e julgado. Mas tem as medidas cautelares. Por exemplo, preso em flagrante. Preso em flagrante, os juízes são muito rigorosos, dificilmente relaxam uma prisão assim. Sim. Né? E o juiz, a qualquer momento que ele ver, por exemplo, as pessoas, ele vai analisar cada caso ali, pode até decretar uma prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão antecipada da pessoa. Se for uma pessoa reincidente, se é uma pessoa que, por exemplo, ele vai provocar assim, um risco de repetir nesse novo crime ou de vingança da vítima, dos familiares. Então, nesses casos, o juiz aplica essa prisão preventiva para o... E outro detalhe que eu acho que é importante a gente frisar, não tem nada que justifica ter essa prática do abuso sexual, o ato libidinoso contra um menor de 14 anos. Mas ela já tinha experiência sexual. Ela já conviveu com o fulano lá durante um ano, durante 6 meses, um período em união estável. Não, nada justifica. O juiz vai olhar a idade dela, tem menos de 14 anos, é o crime hediondo, é o crime de estupro e vai aplicar os rigores da lei pertinente. Doutor... E existem aquelas pessoas, vamos falar assim, que mais são homens do que mulheres, né? Poucos casos a gente vê de mulheres fazendo isso. Mas através de internet, algum caso assim de conversa pela internet, tipo assim, nós sabemos que tem várias redes sociais, né? Então, em todas elas tem o privado, né? Que chama-se PV. E esse tipo é crime também? Sem dúvida alguma, importunação sexual. É quando a pessoa, e tudo começa mais ou menos por ali, pela internet, pelo WhatsApp, desculpe, pela internet, pelo WhatsApp, através de um presente, e sem dúvida alguma, ali já caracteriza mais. Aí começa a história da nudez, vamos tirar uma foto, me manda uma foto assim, tá? E pega essa foto, você, digamos, manda para um amigo teu. Esse amigo armazena no celular essa foto. Ele já está cometendo crime também, de armazenar fotos pornográficas. Sim, porque ele está armazenando uma foto proibida, né? E penalizada também. Então, ele está sendo coautor do crime. Então, a pessoa que armazena... Quando há essas prisões, quando eles fazem o cumprimento, né, de busca e apreensão de materiais... A primeira coisa que eles vão é nos celulares, aprende celular, computador. No celular, computador, exatamente, porque ali está o histórico, e encontrar fotos armazenadas, há o agravamento da pena. E se lá também a perícia vai ver, principalmente no WhatsApp, as coisas, com quem que ele compartilhou aquelas fotos. E se a pessoa que compartilhou simplesmente armazenou, ou até mesmo repassou para outros amigos, cometeram o crime também. Ou seja, a lei protege com muito rigor o adolescente, a mulher até os seus 14 anos de idade. E ali, esse tempo é etário, ou seja, se ela já completou 14 anos, então já tem outro tratamento da lei. E eu lembro, não foi esse caso de estupro e tal, eu comecei a advogar, ainda lá no Rio Grande do Sul, quando estava fazendo os cursos superiores, eu tive um caso bastante interessante.
O rapaz, ele completava 18 anos, digamos que estava completando 18 anos amanhã, né? Na noite anterior, ele resolveu sair, festejar já previamente o aniversário dele, que completaria no dia seguinte. E ele se envolveu numa briga e acabou ferindo e matando uma pessoa nessa briga. E eu fui contratado para fazer a defesa dele. E eu lembro que eu, lendo o boletim de ocorrência elaborado pelo oficial de justiça, aliás, pelo policial militar que fez a apreensão em flagrante dele, pelo esse homicídio, ele diz o seguinte: recebemos via telefone a denúncia da ocorrência de um homicídio às 23 horas e 48 minutos do dia tal. Quando eu vi aquela situação, eu disse, poxa, mas ainda faltavam 12 minutos para ele completar 18 anos. E até aos 18 anos, nós somos inimputáveis, até aos 18 anos. Não completou. E eu sustentei essa tese da inimputabilidade dele em razão porque não havia ainda completado 18 anos. O juiz, eu lembro que o juiz entendeu, pô, mas faltavam 12 minutos, porque eu tinha a prova ali do próprio boletim de ocorrência do policial e com outras pessoas, sabe? Né? Porque dificilmente está acontecendo mais um homicídio, que você fica transtornado, que você fica, né, naquele momento de estresse, assim, tu vai olhar no relógio, vamos marcar que horas isso aconteceu. Né? Mas o policial que recebeu o telefone, ele descreveu. E todas essas afirmações por agente público tem uma presunção de verdade. Então, em cima dessa informação, em cima desse boletim de ocorrência, eu impetrei, como o juiz não quis reconhecer, um pedido de habeas corpus, né, em favor dele, e pedindo trancamento, inclusive da ação penal, em razão que ele não tinha completado 18 anos e a inimputabilidade. Sim. E o Tribunal de Justiça me concedeu e anulou todo o processo, dizendo que não. E a contagem é etária, é pelos anos. E ele ainda, embora faltasse pouco tempo, mas ainda não tinha completado 18 anos. E assim também vale para adolescente aqui. Também é adotado esse princípio etário. Quer dizer, se faltar alguns minutos ali para completar os 14 anos, ainda ela é considerada, ela tem toda essa proteção da lei como uma adolescente vulnerável. Eu lembro de um caso quando eu era mais jovem, alguns anos atrás. Há 5 anos atrás? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Aconteceu de um conhecido meu, né? Ele saiu com uma menina de menor, né? E aí lá ela fez a denúncia contra ele, né? E ela faltava um dia para completar 14 anos. E aí ele ficou guardado. Ele ficou guardado por conta disso. Não, mas ela já era, né? Já tinha uma vida sexual e tal. Mas não teve graça pro lado dele, não. Eu tive o cuidado hoje pela tarde de fazer uma pesquisa nas decisões dos nossos tribunais exatamente sobre essa situação. Mas ela, apesar de ter 14, não ter completado ainda 14 anos, já ter uma experiência sexual. Sim. Infelizmente, isso acontece. Teve uma união estável por algum período, teve alguns namorados, isso aconteceu. E nada, os tribunais entendem que isto não justifica qualquer ato da mulher de 14. Se eles não foi punível antes, se não houve a denúncia, se não chegou ao conhecimento da autoridade pública, também não tinha como eles agirem. Se ela se sentiu lesada e agredida, é todo o direito dela de fazer a denúncia, né? Aliás, eu sempre falo, eu acho que tudo deve ser denunciado, principalmente em uma situação dessas. Porque imagina você como é que fica o psicológico dessa criança. Essa criança nunca vai ser... Sim, fisiologicamente ela é uma criança. Vai ficar aqui um trauma, ela vai levar esse trauma para o resto da vida dela. E há uma outra situação que eu gostaria aqui de esclarecer também,
que eu acho que é muito importante. Mas ela não provoquei nenhuma lesão nela, eu apenas toquei. Existe uma presunção de violência absoluta. Ou seja, no momento que você praticou um ato mesmo libidinoso, apenas você tocou a mão das partes íntimas da mulher, mas não toquei, toquei até por cima da roupa dela, né? Não machuquei, não provoquei lesão, nada. Não. É uma presunção, tocou, fez qualquer ato de agressão que pudesse, assim, psicologicamente agredir a mulher, mesmo psicologicamente, existe uma presunção que houve um ato violento. Sim. E você vai ser enquadrado na lei de estupro com todos os rigores que nós já mostramos que a lei aplica. Gente, então assim, eu espero que vocês estejam aí entendendo, né, o contexto da nossa história aqui, da nossa entrevista de hoje, porque é um assunto bem delicado, importante, a gente até fica caçando as palavras assim, para não errar tanto, para tentar chegar ao entendimento de vocês sobre a questão da pedofilia. Quando a gente ouve falar pedofilia no jornal, por exemplo, para mim, na minha cabeça, vinha só, tipo, os caras estão guardando imagens ou vídeos das crianças em casa. Não é só isso, né? De acordo com o que o doutor já falou aqui pra gente. O senhor consegue explicar um pouquinho mais detalhado essa situação? Sim, porque veja bem, é o que nós estamos falando. O conceito desse crime dado pela nossa legislação é dos crimes contra a dignidade sexual da mulher. Ou seja, ela é bastante abrangente. Ele abrange também, porque normalmente já tudo começa por ali, a gente vê os casos, começa por uma amizade, um presentinho, você conquista a confiança da pessoa, aí você começa a conversar com a pessoa pelo WhatsApp, pela internet, aí você já, me mostra, vamos tirar uma foto hoje sem a tua blusinha, ou com uma roupa mais degotada, mais ousada, e as coisas começam por ali. E no momento que a pessoa que tem esse desvio de conduta, para ele é um troféu. Eu consegui que aquela menina de 10 anos, que uma foto nua. Então ele guarda aquilo como se fosse um troféu. E, na verdade, ele está guardando uma prova contra ele. Crime junto que ele está praticando. É por isso que existem essas buscas e apreensões. Primeiras coisas que fazem, quando há uma denúncia nesse sentido, essas buscas e apreensões no celular, no tablet, no computador, e é feito umas perícias, das perícias é feito um laudo, e ali é buscado essa prova contra o agressor. Doutor Walter, digamos assim que a pessoa que conversa com a criança, ela tenha um Facebook, um exemplo aqui, qualquer rede social, mas vamos falar de Facebook, que conversa com várias crianças, apagou tudo aquilo ali, tem como buscar de volta? Tem sim. Os peritos conseguem isto. Eles falam, olha, eu não sou muito expert em matéria assim de internet, essas coisas. Porque tem muita gente que mas a gente paga... Não, o perito ele consegue recuperar. Inclusive, agora, recentemente, eu tenho acompanhado aquele crime que envolveu o Dr. Renato Nero, um advogado lá de Cuiabá, no passado, que inclusive foi presidente da seccional da OAB, que envolve policiais, e eles tentaram fazer exatamente isso, apagar tudo que estava nos celulares. E a perícia conseguiu resgatar, recuperar. Hoje os peritos têm essa possibilidade, sim. Parece que eles chamam, foi armazenada nas nuvens, mais ou menos assim. Eu confesso que não entendo muito em matéria de informática.
Mas sei que existe, sim, essa possibilidade de recuperar o que foi falado, o que foi apagado. Ou você vê também, por exemplo, principalmente no tráfico de drogas, tem muito isso. Chegou a polícia, a primeira coisa que eles fazem é danificar o celular. Né? Porque sabe que naquele celular está armazenado muitas provas. Muitas provas contra ele e ele está, inclusive, indicando quem são os consumidores. E consumir a droga também é crime. Né? O uso também de droga é crime. Né? E então eles têm que fazer isso ali, mas eles têm conseguido sim recuperar e hoje em dia a tecnologia está bastante avançada em tudo que nós temos, né? Nada se esconde mais. Aquela história, quando eu era criança eu já ouvia falar, não há crime perfeito, né? Se já não havia antigamente, imagina hoje. Tem sempre alguém com o celular na mão, filmando alguma coisa, ou gravando alguma coisa. E essas perícias feitas em celulares, às vezes desvenda muitos crimes, e todos, de uma forma ou outra, participam dos atos criminosos. Principalmente no mundo de tráfico, no mundo ilícito. O celular hoje... a primeira coisa que eles fazem é fazer isso. Olha, nós tivemos, acredito que vocês acompanharam, no assassinato de um advogado em Cuiabá, que o celular dele, ele foi assassinado dentro do carro dele, estava com o celular, falando no celular no momento que ele foi alvejado pelos disparos, pelo criminoso, e hoje comprometeu, inclusive, juízes de direito, desembargadores que foram afastados das suas funções, usando tornozeleira, aqui no nosso estado. Na verdade, os celulares hoje, eles gravam todas as conversas automaticamente, né? Sem dúvida. E tem muita gente que não sabe disso. Você está conversando... E você pode ir lá no histórico, ele já está captando tudo, já grava, já tem uma pastazinha no seu celular e já grava tudo. E isso daí até é muito bom, questão de segurança para todos nós, né? Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Mas hoje em dia não existe mais crime perfeito. Não existe mesmo. Já tinha esse ditado, como você falou, que a gente ouvia falar quando éramos crianças. Aquele caso, por exemplo, daquela vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. Eu li a reportagem como os policiais chegaram aos criminosos. Eles tinham uma prova que numa câmera de segurança, o carro onde os atiradores estavam era um carro comum, Celta, branco, uma cor também comum, que é mais do mínimo. E o ano do carro, então, pelo modelo ali, pelas fotos, pela filmagem, eles viram. E aí eles começaram, então, a pesquisar todos os carros daquele modelo, daquele ano. E acharam milhares. Aí fizeram assim por exclusão. Esse carro aqui está no nome do fulano de tal. Olhava lá, né? Que a pessoa não tem nada a ver. E foram fazendo a eliminação. Até o nada a ver, Ficaram até com 100 carros, 100 suspeitos. Então, quem tinha milhares, sempre foi mais fácil. E começaram por eliminação, chegaram ao carro, o proprietário do carro, e as pessoas estão presas hoje respondendo os processos. Então, hoje, as câmeras de segurança também, aqui em Tangará já tem. Tu vai pelas rodovias, você vê aquelas câmeras vigilantes. Ali, por exemplo, em Florianópolis, no bairro lá onde tem a casa, você não entra, não sai do bairro sem passar por uma câmera dessas. Então, aqui todas as saídas e entradas, elas têm câmera, né? Aí, sem falar que outro dia a gente estava falando exatamente sobre isso, aqui numa live, eu não lembro com quem, mas assim, tipo assim, aqui na frente nós temos uma. Aqui na minha sala eu tenho outra. Lá atrás tem outra. Exatamente. Então, aí na casa do meu vizinho ali tem, na casa do outro vizinho tem, na casa do outro tem. Então, só aqui nessa esquina aqui, nessa quadra aqui, eu acho que tem umas 10 câmeras. Isso é muito importante.
e que vão ajudar, espero que nunca aconteça. Aqui a escola militar tem uma que busca longe, né? Então, é uma questão de segurança. E tem também as câmeras de segurança mais dos semáforos, né? Que ela identifica até você. Ela tem o reconhecimento facial. Ela identifica teu rosto. Lá no centro, naquela onde você menos imagina, naquelas torres ali, tem uma câmera de cima para baixo. Hoje, por exemplo, o reconhecimento facial, já tivemos casos agora recentes, pessoas, por exemplo, procuradas pela justiça, assistindo um jogo de futebol, estavam lá 40, 50 mil pessoas e foram encontrados pelo reconhecimento facial. Até nos estádios de futebol, eu, por exemplo, sou gremista, sou cônsul do Grêmio de Porto Alegre, hoje ainda recebi um e-mail que eu preciso, para ir lá assistir os jogos, preciso ir lá fazer um reconhecimento facial. Nos estádios, aqui em Cuiabá também, você já não entra sem fazer o reconhecimento facial. Você entra nos bancos, né? Você já está ali retirando R$1. R$1 nem tira mais, nem que nem tem mais. Vamos falar em R$2. Você vai lá, já tem uma câmerazinha assim, bem na tua direção. Isso é muito importante. Nós que vivemos com dignidade, para nós isso é muito... É a nossa segurança, sem dúvida alguma. Olha, e tu vê nessas rodovias, onde você passa, hoje tem bastante pedágio. Daqui a Cuiabá são 4 pedágios. Né? E todas as câmeras, né? Então, ali hoje... Os pardaizinhos também já tem câmera. Não filma só a placa do carro, filma a sua carinha também ali. Olha, Você pensa que é só a chapa do seu carro, a placa do seu carro? É a sua lata também, a lata de baixo e a lata de cima. Sem dúvida alguma. Isso nos garante. Eu sempre falo, quando eu viajo, quando tem uma barreira policial, por exemplo, coisa que nunca me incomodei com isso, é a nossa segurança. Tá aqui, a gente não tem por que se esconder da autoridade. E no momento que ela está fiscalizando, ela está retirando da rua pessoas perigosas que cometeram crimes. Sim. E pessoas que já têm essa índole criminosa podem voltar a cometer qualquer crime de novo. Então aquilo nos garante a segurança. Por que vamos nos incomodar com isso? Prometemos numa outra oportunidade trazer o Dr. Walter aqui, depois que ele voltar dessa homenagem que ele vai receber. Ele se comprometeu aqui. Será no Panamá. Olha, no Panamá. O homem internacional. Eu estou começando a ficar nervosa já. Voltando ao assunto, então. Enquanto isso, eu vou buscar uma xícara para mim, porque eles querem tomar o café sozinho. Vão conversando aí. Meu Deus, olha. Não, eles querem o café só para eles. Não, senhora, tem bastante café aqui ainda. Eu vou atrás. Nós gostamos do que é bom. O que é bom, né? É recomendável. Doutor, como que a gente faz, por exemplo, para denunciar uma situação dessa? Quem está passando por ela? A criança, ela tem autonomia de fazer essa denúncia? Sim, ela pode, porque veja bem, de uma forma ou outra, você tem que provocar a autoridade policial para fazer essa investigação, levar ao conhecimento dele. Existe, por exemplo, nós temos ação privada e ação pública. E essa é uma ação pública, ou seja, no momento que chegue ao conhecimento da autoridade policial, sob pena dele praticar crime de prevaricação, ele é obrigado a tomar as providências que a lei exige. Então, de qualquer forma que chegue ao conhecimento dele, através de uma denúncia anônima, através, se a pessoa não quer se envolver, pode simplesmente fazer a denúncia anônima, porque ele ouviu dizer, então ele vai lá, vai se certificar que a família, olha, tem um comentário que a sua filha de 13 anos, menor de 14 anos, sofreu um abuso sexual ou está sendo
importunada sexualmente, você me confirma isso, ele vai abrir. Então, qualquer pessoa, de qualquer forma que chega a conhecimento da autoridade, por exigência da lei, ele tem a obrigação legal de tomar essa providência, sob pena de ele incorrer no crime de prevaricação. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu tenho uma vizinha e eu tô sabendo que a filha da vizinha tá sofrendo abuso. Porque a filha já falou pro coleguinha, que o outro coleguinha falou pro outro coleguinha e eu fiquei sabendo. Então, eu posso, de forma anônima, fazer essa denúncia. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E não vou ter envolvimento no caso. Se você, assim, não vai ter envolvimento nenhum. Porque, veja bem, se você, às vezes a gente acompanhando os noticiários, uma entrevista com o policial, nós recebemos uma denúncia anônima que estava cometendo, por exemplo, estava havendo um transporte ilícito de droga, né? Então eles já vão tomando a providência. Então, até mesmo para preservar a segurança do denunciante, porque denunciar o crime é muito importante para a sociedade. Eu falo que seria assim, uma obrigação moral nós fazermos isto. Sim, mas... Chegando ao nosso conhecimento de que a pessoa está praticando o crime e você não quer te envolver, porque mas é uma pessoa perigosa, depois vai se vingar contra mim e tal. Você até pode pegar e fazer essa denúncia anonimamente. E no dia, digamos, se você for arrolada como testemunha, e o réu está presente na audiência, tu pode pedir ao juiz, olha, eu gostaria que fosse retirado da sala, porque me sinto inseguro de dar o meu depoimento com a presença dele. O juiz vai pedir para que ele se retire da sala e você vai ficar à vontade perante o juiz ali. Então, a lei, além de você ter contribuído para aquele crime fosse levado ao conhecimento das autoridades e punido o agressor, protege também a testemunha. E nós temos até hoje um programa de proteção à testemunha. Uma testemunha, por exemplo, de um crime de bastante relevância, que ele pode se sentir assim ameaçado, olha, eu vou fazer essa denúncia, mas eu quero que você me dê a proteção. Existem programas próprios, que a própria autoridade judicial, ele faz, para onde é que eu quero ir? Lá para a Bahia, digamos assim. Você vai para lá anonimamente, eles vão te manter, inclusive, com ajuda de custo. Por quê? Porque você contribuiu, tu pôs tua vida em risco e tu contribuiu para que aquele crime ele fosse desvendado. E punido a pessoa que praticou, o agressor. Então, ela te dá até essa proteção, existe a lei da proteção à testemunha, e a testemunha não é obrigada, na hora da denúncia, a se identificar. Olha, eu não gostaria de me identificar, mas eu estou comunicando vocês que no endereço tal está acontecendo tal ilícito penal. Sabe por que eu pergunto assim? Porque a maioria das pessoas não querem se envolver no problema do vizinho. Exatamente. A maioria das pessoas, não vou me envolver, porque ali é uma atribuição dela. A mãe, a mãe ou a criança ou o adolescente, geralmente eles querem que a mãe faça esse tipo de... Espera-se, né, que a mãe faça esse tipo de denúncia. Mas já emendando com outra pergunta, como que essa relação da mãe em relação... no envolvimento do abuso da criança, a partir de que momento ela é envolvida? Veja bem, no momento em que ela toma conhecimento que ela tem uma filha que está sofrendo esses abusos sexuais, e ela, talvez até a casos, o próprio companheiro da mãe ser o autor, né, o padrasto ser o autor, a mãe, mas depois eu vou fazer, ele vai preso, eu vou perder meu companheiro, alguma coisa e tal. Ela vai tornar-se o quê? Coautora do fato. Ela vai ser coautora. Ela vai ser punida na medida da responsabilidade, porque ela se omitiu a evitar que aquela situação se repetisse, que aquele crime
fosse o crime continuado, né? Então, ela está praticando o crime também, porque ela está sendo conivente com a situação. Ela tem conhecimento, mas por um motivo ou outro ela não denuncia e o fato vai se repetindo. Então, ela será indiciada como coautoria do crime. A gente vê muito essa... Desculpa, Rosângela. Pode falar. A gente vê muitas essas situações assim, desses bairros periféricos, em favelas, em essas áreas assim bem... Menos favorecidas. Menos favorecida, vamos falar assim. Geralmente a mãe não trabalha fora, depende do marido. Ele é a única pessoa que trabalha. E aí elas têm esse medo, né? De deixar. E também tem o medo também da violência, né? De morrer ou a própria filha ser morta por causa disso. São vários fatores aí que contribuíram para essa ajuda do governo, né? Essa ajuda aí que vem do governo, né? Eu não sei se é federal, estadual, mas vem porque a gente vê aqui no próprio Mato Grosso já tem essa ajuda. Tem, né? tem, sim. Tem é grupos de federal, mulheres, né? tem grupos todo de o Brasil. mulheres, grupos de mulheres aí que recebem uma ajuda financeira para ajudar a pagar o aluguel. Eu fui uma das vítimas, uma das pessoas que eu vim parar em Tangará da Serra dessa forma, né? Então, eu tive um conhecimento, uma experiência, não por causa de abuso, né? Porque eu fui vítima de violência doméstica na época. Então, foi antes de sair Maria da Penha. Se eu não estou enganado, faltavam 3 meses. 3 meses depois, a Lei Maria da Penha foi promulgada. E aí não participei da Maria da Penha. Né? É que a lei não retroage. Se uma lei que entra em vigor hoje e você cometeu aquele crime É que nem aquele caso lá do menino dos 12 minutos, né? Exatamente, não, 12 minutos. 12 minutos, não tinha ainda completado a maioridade. Não tinha completado a maioridade. A lei ela só retroage, uma lei nova na área penal, ela só retroage para beneficiar o réu. Sendo para prejudicá-la, ela não retroage. Digamos que hoje surgiu aqui uma lei que, beneficiando a situação, olha, para caracterizar crime, digamos, de lesão corporal, você tem que tirar sangue do corpo da vítima, digamos, né? E essa lei foi hoje. Se a pessoa praticou esse tipo de crime no passado e essa lei vai beneficiá-lo, a lei vai retroagir. Agora, se é uma lei que vai prejudicá-lo, então ela não retroage, que é o seu caso, ela iria prejudicar a pessoa, né? Por isso que ela não retroagiu. Agora, se fosse para beneficiar, ela teria retroagido sim. E aí, na época, ele foi condenado e eu tive que sair da cidade, que eu era ameaçada, ele quebrou meu braço. Eu recebo um benefício do governo, né? Pela lesão, pela provocou deficiência. Incapacidade. Isso, do lado direito, meu lado direito aqui. Tenho dificuldade para dirigir, dificuldade para muita coisa, dificuldade para pegar no mouse, minha mão tem que estar apoiada. Ficou com os movimentos reduzidos. Então, e na época eu tive que escolher algum lugar para ir. E aí eu conheci o pessoal aqui em Tangará, inclusive eles foram me buscar lá na minha cidade, lá no Amapá. E na época era a delegada Marília. Tem o ministro das cidades, Valdez Góes, né? Então, ele foi governador do Amapá na época. Eu falei isso na live passada. E a esposa dele era delegada. E ele era governador na época. Então, tudo contribuiu. Então, ela instaurou o inquérito e foi para a justiça. Foi tudo muito rápido. E conseguiram, como eu vim para Tangará, recebendo uma ajuda de custo. Isso aí já é muito antigo, essas ajudas aí. Isso acontece exatamente para isso, para que o agressor não fique impune. Porque você tem medo de denunciá-lo, porque você vai... Aí eu ainda fiquei 1 ano morando com ele,
Fiz 3 cirurgias no braço na época, não deu certo, ainda fiquei 1 ano caladinha, de bico fechado. Aí foi quando os amigos meus, que são donos de um hotel, eu sempre trabalhei em televisão, né? E os meus colegas de imprensa diziam assim, ó, isso tá errado, fala a verdade. Eu não falava, um dia me colocaram numa redoma, vamos falar assim, dentro de uma bolha, numa sala, dentro do hotel, com promotor, com todo mundo, com delegado, e eu não sabia, o povo, e os meus amigos lá me dando pressão. Quando eu vi, levantou, saiu de uma sala de uma sala outro, o promotor Moisés, que já até morreu, né, faleceu, e ele disse, ó, nós vamos te ajudar. Me levaram para Belém do Pará, tudo pago, o dono do hotel, fui para casa dele, tudo. Você entrou na lei da proteção à testemunha. Isso. Não, eu fui É que nós estamos falando antes. Isso. Então, e aí eu vim para Tangará, depois escolhi a cidade de Tangará, vim conhecer, vim passar uns dias aqui, nunca mais voltei. Não quero voltar a morar lá, eu amo Tangará, de paixão. E estou aqui até hoje. Rosângela, isso nem responder a tua pergunta que você me fez antes, como é que o menor, como é que vai fazer a denúncia no caso do abuso sexual? Sim. Você viu o caso da Maria, os amigos dela, descoberto da situação, não pode ser algum outro motivo, se reuniram e, junto com as autoridades, ela confessou e ele, com certeza, respondeu pelo processo criminal e possivelmente foi condenado. Onde eu quero chegar, às vezes falta segurança para denunciante. Né? Exatamente. Hoje nós temos essa lei que protege a testemunha. A lei da proteção aí, da Maria da Penha, o pessoal da Polícia Militar faz ronda. Nós temos também hoje, vocês com certeza têm acompanhado situações assim da delação premiada, né? Aconteceu um fato grave. Eu tenho conhecimento de toda a situação, mas sou réu também, eu também participei do crime. E eu me proponho a apresentar todas as provas, realmente, quem mais participou do crime, como é que foi o crime. E, mediante a confissão, elaboração de um termo, o delator vai se beneficiar com uma redução da pena. Às vezes até conforme o caso, até do perdão total da pena que ele podia ser apenado. Por quê? Mas isso aí também serve para esses casos, para esses crimes hediondos? Para qualquer crime. Para qualquer crime. Por exemplo, nós 3 aqui, somos 3, nos reunimos para praticar um crime hediondo. Né? E esse crime, as autoridades estão com dificuldades de encontrar realmente quem são os autores, os coautores e como realmente aconteceu, e se tem mais pessoas implicadas ou não. Desde que não seja do conhecimento da autoridade, se ele ainda não conseguiu desvendar todo aquele crime, e a tua delação vem contribuir para o esclarecimento dos fatos, tu vai ser beneficiada da delação premiada. Aí, que é uma redução, no mínimo, a redução da pena. Que é a redução da pena. Nós temos aqui, por exemplo... Mas que ele não deixa de ser... Sinto, ele continua sendo esse caso que crime, esse caso que está envolvendo o suposto ato atentatório, que aquele coronel fez a delação premiada. Né? Ele estava preso, ele fez a delação premiada, foi posto em liberdade e hoje ele continua assim, segundo falo, mas aí tem muitas contradições, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Ele continua sendo beneficiado com essa delação premiada. CID, né? E tivemos aqui, por exemplo, outro caso CID, de muita repercussão, do Quílio Riva, que era presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, quando houveram aqueles desvios... deputados, e desvios assim, dos valores milionários. Ele fez a delação premiada e ele hoje está em liberdade. Ele fez uma devolução de parte do que eles desviaram na época e ele hoje está na casa dele, mas ele contribuiu para que todos os culpados fossem
condenava. Mas ele teve, sim, teve uma pena, mas reduzida. Então, tem esse benefício, sim. Ou seja, a justiça, ela, no momento que a pessoa praticou o crime, através do arrependimento, faz a delação, ela acaba dando esse, entre aspas, pagamento, ou retribuindo, né, de uma forma mais branda com a pena que deve ser aplicada. Entendi. Né? Diga. Bom, né? Eu acredito, assim, que a criança, a gente precisa ter essa atenção também, voltando aqui pro assunto da denúncia, né? A criança, ela até onde ela é entendida como verdade o que ela fala, porque tem os ditados, né, que criança sempre fala a verdade. Mas se a criança chega falando a verdade e a mãe e o pai chega falando não, é mentira, como que vai entender onde que está a verdade aí nessa história? Veja bem, aquilo que nós já falamos, inclusive, sobre essa situação. Ninguém vai cometer um crime dessa natureza publicamente. Tu não vai assediar, você não vai estuprar uma criança ou uma mulher, ou seja lá quem for, o próprio homem, o estuprando o homem, já acontece também, de uma forma pública. Né? Toda ela acontece na clandestinidade. E tem muita gente que alega assim, cadê a câmera? Não tinha uma câmera? Então, o que vai fazer na frente de nem câmera? Sempre tem. Onde que estava a mãe desse menino? Veja bem, o que há entendimentos da nossa jurisprudência, entendimentos assim, da maioria dos juízes de nossos próprios tribunais, que a palavra da vítima, quando coerente com os fatos, que o juiz veja, olha, realmente essa pessoa está sendo coerente no que está falando, porque você observa a pessoa, porque você, normalmente, quando o fato depende da sua magnitude, a vítima, o réu mesmo, vai prestar lá 2, 3, 4 depoimentos, né? Depois ele vai prestar no mínimo um depoimento na delegacia, depois em juízo novamente. E ali os juízes vão analisar contra as provas que existem no processo se houve essa coerência ou não. Tem o laudo médico, né, os laudos, que o médico vai dizer, mas eu sofri uma lesão no rosto. Mas o laudo lá não atestou a lesão no rosto, né? Então, tem outros meios de provas. Mas, no momento, só a palavra da vítima, desde que seja bastante coerente, ela vai ter. Agora, vai ter toda se uma ela começa, né? claro, e o confronto com as demais provas do processo, né? Mais evidências, pelo menos, do processo. Porque dificilmente a pessoa que vai lá, vai mentir a história, passado lá 3, 4 anos, ele vai repetir a mesma história. E você vê quando o fato é assim, aceitável, quando começa a enfeitar, contar essas histórias mirabolantes, essas coisas todas, o juiz vai observar. Então, a coerência no depoimento da vítima é levada em conta e até com o apoio de algumas outras provas que possam corroborar, né, fortalecer aquele depoimento da vítima, levar à condenação do acusado. Tem diferença também entre ser réu primário e ser reincidente na questão da penalidade? Tem sim. Tem uma agravante ali. Porque, veja bem, o réu primário, a reincidência é um agravante do crime. É um agravante. Quer dizer, você cometeu o crime, você foi condenado, você cumpriu uma pena, mesmo assim você cometeu outro crime, você é reincidente. Então, ele tem na aplicação da pena, tem o atenuante e tem os agravantes. O atenuante, você é ser primário, bons antecedentes e tal, o juiz... Por exemplo, aqui, ó, nós vamos analisar aqui esse fato aqui, mais concreto. O fato aqui no estupro de menores, a pena de 8 a 15 anos. Ou seja, o juiz não poderá dar
menos de 8 anos e nem mais de 15 anos. É de 8 a 15 anos. Mas como é que ele vai fazer a dosimetria dessa pena de 8 a 15 anos? Ele vai analisar exatamente o Código lá prevê como é que o crime foi praticado, se ele é primário, se tem bons antecedentes, se foi um crime assim que aconteceu, um fato isolado na vida dele, uma pessoa. Então ele vai se aproximar muito da pena mínima. Agora, quando ele é reincidente, aí o juiz vai se afastar a mais da pena mínima, mas para mais. De 8, então ele não vai começar de 8 anos, ele vai começar de 10, de 12 anos e vai colocar outros agravantes que tem. Nós temos aqui, por exemplo, né, nesse próprio artigo que nós temos analisando aqui, quando o crime, por exemplo, provoca uma lesão corporal grave, a pena já aumenta, ao invés daqui de 8 a 15 anos, ela vai aumentar para 10 a 20 anos. E se resultar na morte da vítima, um estupro que provoca uma lesão que provoca a morte, é de 12 a 30 anos. Então, esses fatores também, as lesões provocadas, a intensidade das lesões, agravam ou não vai servir de atenuante, mas vai ter uma pena, com certeza, um pouco mais branda dentro daquele limite da menor para a maior. E como o caso é considerado um crime hediondo, ele consegue também a redução da pena? Não. O crime hediondo, ele vai ser bem mais severo. Tu não vai ter direito à anistia. Você não vai ter direito àqueles indultos que eles têm, as anistias, e também para a progressão da pena, porque a pena ela é cumprida em 3 regimes. Conforme a pena, tu vai começar inicialmente fechado. Se o crime é hediondo, você vai ter que cumprir 2/5 da pena, mas esse aqui, excepcionalmente, é 2/3 da pena. Né? É bem maior, então, para depois, então, você ter a progressão da pena. Então, tudo isso também é levado em consideração no crime hediondo. O que é 2/5 para alguém que não sabe? 2/5 da pena. Como eu não sei. Por exemplo, 2/5, cada 5 anos de pena, tu vai cumprir 2 anos fechado. Né? Quer dizer, 2 anos, 10 anos, 4 anos fechados. 15 anos, são 6 anos fechados. Entendi. Né? Aqui, mas no crime que nós vemos aqui, esse crime que do estupro de menor vulnerável até 14 anos é 2/3 da pena. Quer dizer, são 66% da pena. Se ele pegar 10 anos, ele vai ficar 6 anos e 6 meses fechado, para depois, então, ter o direito de progressão da pena. Digamos assim que a pessoa ela foi condenada, né? Tem como recorrer? Tem, claro. Os recursos, nada tira o direito do recurso do condenado. Porque, veja, o réu tem direito, garantido pela Constituição, o amplo direito de defesa com todos os recursos pertinentes que o caso te oferece. Então, só que na própria sentença, quando o juiz sentencia, ele vai lá, no final da sentença, ele vai dizer: concedo o direito do réu a guardar o recurso em liberdade. Ele vai analisar cada caso. Se a pessoa é residente, se ele já está preso em flagrante ou preso por questão preventiva, normalmente ele mantém a prisão da pessoa. Mas se é aquela vantagem que nós estamos falando, Rosângela, da pessoa ser primária, bons antecedentes, é o primeiro crime. Então, normalmente, nesses casos, os juízes concedem a possibilidade dele se manter em liberdade até o julgamento dos recursos. Agora, o crime... Até quantas vezes a pessoa pode recorrer? Não entendi, desculpa. Até quantas vezes ele consegue recorrer? Não, veja bem, existe as competências. Por exemplo, um processo aqui da primeira instância em Tangará da Serra,
Né? O primeiro recurso que você vai recorrer é para o Tribunal de Justiça, que é a instância superior. Né? Então, seria lá no Tribunal de Justiça para Cuiabá. Decidido lá, poder ir para o Tribunal Superior de Justiça, que seria Brasília. Então, são 3 instâncias. A primeira, onde começa o processo, a estadual, que é o Tribunal de Justiça. Cada vez eles vão analisando. Exatamente. Juntando provas, Não, provas tu não vai poder mais julgar. Juntar, porque as provas tu tem que fazer tudo aqui no início. No início, né? E todos os fatos que você... tu não pode alegar um fato novo numa instância superior. Por quê? Porque vai dar supressão de instância. Ou seja, não, como é que o tribunal vai analisar um fato se aqui na primeira instância não foi analisado? Né? Então, nós costumamos dizer, quem não está no processo não está no mundo jurídico. Os juízes e os tribunais superiores, eles vão analisar o que está no processo, foi alegado. Então, se houver um fato novo, vai ter que alegar no primeiro momento. Mas aconteceu agora, depois foi julgado, aconteceu. Mas vai ter que ser submetido. Então, tem que ter aquela escala. Primeira instância, segunda instância e a terceira instância. O bom disso tudo é que hoje a família ela tem bastante apoio, né? Apoio psicológico. Tem vários apoios. Hoje está mais fácil, mas ainda tem pessoas... Ainda tem mulheres com medo de denunciar. Veja bem, e principalmente mães, né? Vamos falar de mães. Nesses casos, quando a pessoa é vulnerável, ou seja, quando a pessoa tem algum problema psicológico. Essa semana ainda, é lógico que não vou declinar o nome aqui, teve uma pessoa que, conversando comigo, ela tem uma irmã que foi abusada e essa irmã é especial. A irmã é especial. E ela é tutora dessa irmã especial. E ela foi marcada a audiência, né? Nessa audiência, quem que falou que essa pessoa é especial? Foi a psicóloga do Conselho Tutelar. Então, foi feito, os juízes promotores, os defensores, um questionário, os quesitos ali, e a psicóloga foi o que conversou com essa vítima, que ela é especial, essa pessoa é especial, né? Direto com a psicóloga. Ela não passou pelo normal, que é o juiz, o Ministério Público é o órgão que acusa, e os seus defensores. Então, tem esse tratamento especial e foi acompanhado exclusivamente por uma psicóloga. Então, ela, dentro desse conhecimento técnico da psicologia, que fez as perguntas para a pessoa e anotou lá o que ela respondeu. Aliás, hoje é tudo gravado, né? Não tem mais assim como era antigamente, né? Hoje todas as audiências são gravadas, são feitas também online, todos os julgamentos. Aliás, se é que nós podíamos dizer alguma coisa boa que a pandemia deixou, entre aspas, né? Foi isto. Né? Hoje tu não tem mais o processo físico, nós tínhamos processos antes com 5, 6, 10 mil folhas, tudo em papel. Cada 200 folhas era fechado aquele volume, aberto outros volumes. Então tu tinha lá 20 volumes, 2 metros de... Você tem que ter um computador com muita memória, um HD muito grande. Dá para armazenar tudo. Hoje não, hoje você, com um bom celular, você faz audiências onde você quer, tu faz reunião onde você quer, onde você estiver, né? As testemunhas, elas podem ser ouvidas... As famosas reuniões híbridas, né? Exatamente. Se a testemunha, por exemplo, tem essa facilidade, manda um link para a testemunha, na hora dela ser ouvida, é mandado o link, ela vai abrir, vai conectar uma boa internet, e vai lá da casa dela, ou se estiver em outro estado. Tá? Hoje, essa história da decisão online, essa facilidade, até mesmo para os próprios empresários. Por exemplo, você é representante do Café Agro aqui. Se de repente lá a empresa, pelo que eu entendi, era lá de Minas.
de Minas Gerais, né? A empresa mesmo é Pontes e Lacerda, né? Certo, Pontes e Lacerda. Mas a indústria Minas Gerais. Digamos que a indústria quer conversar, quer fazer uma reunião com os representantes delas, que quem revende esse produto dela, o café, até antes de ter esse instrumento dessas reuniões online, essas coisas todas, você precisa ter deslocar daqui para daqui para Pontes e Lacerda. Hoje não, hoje você, no cômodo da sua casa, vai participar das reuniões grandes executivas. O primeiro negócio foi feito através do celular. Exatamente. É isso que nós estamos falando. Depois que ele veio aqui, a gente selou o compromisso. As nossas audiências hoje, os depoimentos, os processos, são todos assim também. Eu passo, hoje até mesmo tem assinatura digital. Isso. Temos assinatura digital, tudo hoje. Quer dizer, você com o celular, hoje você tem o mundo às tuas mãos. Verdade. Tem o mundo às tuas mãos com o bom celular. É verdade. Eu mesmo tenho uma causa que eu estou envolvida, por exemplo, lá no Pernambuco. Que eu vim de lá, né? E aí precisa da minha assinatura lá, eu assino aqui. Assina aqui e tá indo. E é reconhecido tudo certinho. Se precisar prestar depoimento, vai prestar daqui. Até antes, né? Então, tinha que vir uma carta precatória dela para cá. Eles mandavam aquele cópia pelo correio. Sim. Aí tinha que procuração, tinha que fazer aqui, mandar pelo correio. O recibo ali do recebimento, né? Tudo aquela história. Tudo burocracia. Tudo né? burocracia e o papel. Hoje. Papel. Então não tem mais nada disso. Mais alguma pergunta, Rosângela? Que a gente já fez 1h39. Bastante tempo já conversando. Porque estamos em 1h30. 1h39. Que bom, que bom. O assunto vai Passou rendendo, tudo né? muito rápido. Tem aqui a Adriana, ela fala assim, vamos falar abertamente sobre a pedofilia é fundamental para a proteção das crianças e enfrentamento desse grave problema social. Um discurso claro, ético e responsável ajuda a conscientizar a sociedade, desmistificar conceitos errôneos e estimular a denúncia de abuso. É muito importante essa fala dela aqui, que aí traz também pra gente mais um tema, que a gente quer encerrar, mas vamos falar só mais um pouquinho. A pedofilia, ela é um problema social? E muito sério, muito sério. É muito sério. E o mais grave que eu vejo nisso, e nós já falamos aqui hoje, bom, primeiro vamos agradecer a minha noiva Adriana pela participação, né? Mesmo à distância. Sim. Ela está nos prestigiando, que é uma audiência qualificada. Obrigado, meu amor. Veja bem, como é que foi a pergunta? Ele ficou tão ficou empolgado. É o amor. Problema social. Peraí, deixa ele concentrar. Peraí, calma. Olha, deixa ele respirar. Infelizmente é um problema social, porque em muitos casos, e olha, eu até diria uma boa maioria, eles nascem dentro de casa. Sim. Eles nascem dentro de casa, começam dentro de casa. E é uma das coisas mais graves que pode acontecer para uma criança. Imaginem vocês o transtorno de uma criança de menos de 14 anos, lá com seus 4, 5, bebês sendo Sim. violentados. Verdade. Né? Mas eu nem diria bebê. Hoje, né, de 8 anos, de 10 anos para menos, de 10 até 14 já tem um pouco mais de conhecimento. Né? Sim. Hoje, tudo, você tem essa facilidade, a internet, só você está conhecendo. E eles começam, como nós já citamos aqui, dentro de casa, com a confiança adquirida, com as pessoas que convivem com a pessoa, aí começa aquela intimidade e as pessoas, da intimidade, eles levam para as consequências graves. Que isso é muito sério. Até mesmo as crianças, elas não têm noção de que aquilo é um abuso, né? Por ela conhecer e confiar na pessoa que está dentro da casa dela, ela não tem essa noção. Por exemplo, aqui em Tangará, eu já ouvi falar de casos,
por exemplo, é um problema social que as autoridades têm essa preocupação de informar e de esclarecer. Aqui em Tangará, por exemplo, acontecem palestras nas escolas, os policiais vão nas escolas e começam a falar sobre esses tipos de abusos, né? E aí as crianças se dão conta de que tá passando por aquilo está acontecendo com ela. E aí ela toma nota daquele esclarecimento e aí chega em quem? Na professora. Aí vai e fala, professora, tá acontecendo assim, assim comigo lá na minha casa. Então, assim, a criança, pela inocência dela, ela não tem a clareza de que aquilo é um abuso, de que aquilo é errado. Para ela confia na pessoa, ela entende que é algo natural de dentro de casa que está acontecendo. Quando ela passa a ser esclarecida, ela se vê naquela situação e aí ela entende o porquê do drama dela, porque da fobia dela, ela entende o porquê dos medos dela, porque tudo esse caso vai causar certas emoções na criança, né? A OAB, a Ordem dos Advogados, da nossa 10ª subseção aqui de Tangará da Serra, ela tem um trabalho que presta já há algum tempo. A OAB vai à escola, sim, onde advogados se propõem, né, a colaborar. Eu já fiz parte disso, sempre colaborei. E você vai nas escolas e dá uma palestra, né, sobre os assuntos. Sim. E normalmente a gente cita situações assim. Porque o que acontece? Eu acho que no momento em que os pais não dão aquela atenção para os filhos e não fiscalizam o que o filho está fazendo, por mais que tu confie no teu filho, mas é uma criança ainda. Sim. E a criança não tem noção das coisas que podem acontecer. E elas vão te demonstrar, elas vão te dar um sinal no momento que aconteceu algo mais grave. Ela vai ficar de forma mais agressiva, ela vai ficar mais assim resguardada, vai ficar mais num cantinho, não vai mais ter aquela comunicação, não vai ter mais aquele sorriso bonito no rosto, né? Ela já fica mais reservada. Ela vai te dar um sinal. É o momento de você sentar e conversar com ela. Então, esse trabalho que a OAB faz são esclarecimentos dos direitos das crianças, de como eles devem agir. E também, muitas vezes, os pais, eles têm que ter... A criança tem que ter uma limitação. Hoje tu não vê mais assim crianças brincando entre crianças num parquinho, na própria casa, com os amiguinhos, com os irmãos. Sim. Hoje tá com o celular na mão. Crianças de 2, 3 aninhos já querem um celular, já ganham um celular e ficam limitados a isso. E ficam isoladas. E ali é que começa a acontecer as coisas. Então, esse diálogo, pai e filhos, e você conquistar a confiança dos teus filhos é muito importante e até pode evitar um problema mais sério dessa natureza. Sim, verdade.